Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, as ações, quando são muito baratas, são alvo fáceis dos manipuladores, dos especuladores. Eles atuam fortemente, inclusive, no aluguel de ações. No caso da Via, uma empresa que está aí na casa do R$ 1, isso é condição essencial para que haja o interesse dos especuladores. A empresa apresentou recentemente um plano de reestruturação, mas nem esse plano e nem a queda significativa na Bolsa nos últimos anos impediram que a Via se tornasse alvo de alguma das maiores posições vendidas no mercado brasileiro. O total de ações emitidas pela dona da Casa Bahia e Ponto Frio, 20,5% estão com empréstimos em abertos, segundo dados da B3. A quantidade reflete o volume de apostas vendidas na ação, quando o investidor lucra com a desvalorização do ativo, ou seja, o investidor está apostando na queda das ações. Geralmente são fundos de investimentos que a gente verifica fazendo isso, eles não são tributados e o governo deveria estar atento, o ministro Fernando Haddad deveria estar atento para criar tributação sobre o aluguel de ações dos fundos de investimentos. Deveriam ser tributados em pelo menos 15% sobre os ganhos. Hoje eles não pagam absolutamente nada. Isso é uma distorção, isso está errado, isso distorce a realidade da Bolsa e da empresa, e seria importante que o ministro Fernando Haddad, que está buscando aumentar a arrecadação, passasse a tributar os fundos de investimentos que trabalham com aluguel de ações. Seria muito importante a tributação destes fundos. Então, fica aí a dica para o Ministério da Economia dar atenção a este assunto. A crise imobiliária da China preocupa? Temos trazido esse tema, se a crise imobiliária da China preocupa. E quais seriam as consequências de uma crise mais séria, mais grave por lá, não é? Se você quer entender mais esse assunto, estamos aí trabalhando num estudo especial sobre China na nossa seleção de empresas. Seja nosso assinante para ter acesso a esse estudo. Existe aí preocupações com relação à Evergrande, empresa que é a segunda maior do país, e se observa que outras empresas também do segmento de construção civil não estão bem das pernas. O mês de agosto não foi um mês bom para a Bolsa de Valores na China, e o que se percebe é que há medidas, vamos dizer assim, é possível verificar problemas nesse setor de construção, nesse setor imobiliário, que se você for olhar, não são novos. Essa desaceleração imobiliária, ela já vem desde aí 2020, mais ou menos. A economia como um todo está sendo ameaçada do ponto de vista da confiança dos consumidores, das empresas e dos investidores. Até agora, o governo chinês não conseguiu resolver essas questões, e por isso, exatamente pelos assuntos há 3 anos, né, serem recorrentes do ponto de vista de preocupação, isso só faz gerar mais volatilidade no mercado. O setor de construção, lá na China, como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é um dos setores intenso em geração de empregos, né, empregava milhões de pessoas, e ofereciam para muitas famílias a possibilidade de investir suas economias em algo que parecia ser a receita certa para se ganhar algum dinheiro com segurança. O setor na China, ele responde por cerca de 25% da atividade econômica do país. Então, é um setor que tem uma forte relação com a economia chinesa, que durante um bom tempo foi lucrativo, mas 3 anos para cá vem enfrentando problemas. É preciso olhar para a China, é preciso entender o que está acontecendo lá e acompanhar esse assunto, certo? O Brasil
pode ter um dos 5 melhores resultados fiscais do G20, disse André Esteves, do BTG Pactual, em um recente evento em São Paulo. Ele destacou que a situação econômica do Brasil é mais favorável do que se costuma sinalizar. Segundo ele, a inflação brasileira está controlada e será mais baixa do que a da Europa. Além disso, as contas externas serão superavitárias. E, por fim, a situação fiscal mostra uma visão responsável do governo eleito com relação à questão do arcabouço fiscal já aprovado pelo Congresso. O Brasil caminha para um resultado primário que vai posicioná-lo entre os 5 melhores dos países do G20. Todos somos de uma geração em que vivemos diversos momentos do país com desafios econômicos. Inflação alta nos anos 80 e 90, depois contas externas e, por último, as contas fiscais. Agora a inflação desse ano vai ser mais baixa do que a da Europa, as contas externas estarão equilibradas, nossa situação fiscal com arcabouço fiscal mostra essa visão mais responsável e o Brasil caminha para ter um dos 5 melhores resultados fiscais do G20. O copo está bem mais cheio do que parece e que tem sido dito. Esteves também defendeu que o debate democrático no Brasil, com a pluralidade de opiniões, tem ajudado a tomada de decisões importantes, com a queda dos juros por parte do Banco Central. Iniciamos um processo de distensão baseado em dados técnicos. Feliz é o país em que o debate técnico está acontecendo, afirmou ele durante o evento. Então, uma visão aí otimista por parte do André Esteves. Retomando esse assunto que já falei, cabe agora ao TCU, após o aceite do pedido da Anatel de pactuação de consenso, no caso da Oi, cabe ao presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, a admissão formal. Essa pactuação vai envolver um acordo entre as condições colocadas pela Anatel para a migração da Oi e com relação ao modelo de concessão para autorização, e do outro lado um acerto sobre os pontos trazidos pela Oi na arbitragem contra a Anatel, que alega ter sofrido perdas por conta de desequilíbrios econômicos financeiros. Do lado da Anatel, os valores chegam à monta de 22 bilhões de reais para se efetivar a migração. Do lado da Oi, são 52 bilhões de reais pedidos na arbitragem, mais a expectativa da renegociação de 7 bilhões das multas que tem a Oi a pagar para a Anatel. Para a empresa de telefonia, conseguir um acordo que permita a migração da concessão para o regime de autorização e que inclua o pagamento das multas é o mundo perfeito e o mundo desejado. Isso faz com que a empresa se livre de eventuais litígios por conta dos bens reversíveis, tanto da Oi como também da Vital, que seria duramente comprometida caso esse assunto dos bens reversíveis não sejam resolvidos, né? Para o governo, o acordo também interessa para evitar que a Oi chegue a um ponto de inviabilidade que obrigue uma intervenção. Assim, o Estado acabaria tendo a obrigação de manutenção do serviço de telefonia fixa prestado pela empresa. Uma vez criada essa comissão que vai analisar a situação consensual, ela vai ser composta por membros do TCU e da Anatel, pode ter também representantes da Oi como convidada, e aí temos um prazo de trabalho técnico de 90 dias, prorrogáveis por 30. Considerando aí a máquina pública brasileira, pode colocar esses 120 dias como certos. Depois tem mais 15 dias para manifestação do Ministério Público e outros 30 para avaliação do ministro relator, mais um mês e meio, né? Caso o plenário do TCU determine mudanças no acordo, o prazo para ajustes são mais 15 dias. Ou seja, a partir da instalação da comissão de solução consensual, o prazo regimental máximo de tramitação no TCU poderá ser, olhando o prazo mínimo, 210 dias. Olhando o prazo mínimo mais todos os adicionais, as prorrogações, a gente chega a 210 dias. 210 dias é o que pode levar para tramitar este processo da Oi, no caso aí da solução consensual buscada pela Anatel com o TCU. Fiquemos atentos, seguimos acompanhando, esse assunto é vital para a sobrevivência da Oi ou para a sua derrocada definitiva. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.